Bom, queria agradecer aqui o Yuki, né? Essas informações são sempre importantes. Eu tenho aqui alguns comentários que eu queria fazer, mas eu queria, preferencialmente, se alguém tiver mais algum comentário, quiser fazer alguma intervenção rápida, de preferência. Boa tarde. Eu sou Armando, do Instituto de Previdência de São Francisco, Minas Gerais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas agências de classificação de risco no país, né, e das empresas, porque seria um tema bem interessante para a gente. Sobre se nós teremos mais downgrade, é isso? Isso. Nós entendemos, nós projetamos dívida pública bruta chegando a 75% do PIB daqui a 2 anos. Hoje ela está em 66%. Isso não significa que a dívida pública líquida subirá no mesmo ritmo. Tá? São coisas diferentes. No entanto, as agências de risco estão olhando somente a dívida pública bruta, que, para mim, não é o melhor indicador de solvência de um país. Dado isso, eu acho que é possível, sim, termos mais downgrades pela frente, das 2 agências que faltam. Né? A S&P já deu, nós já não somos mais investment grade pela Standard Poor's. Eu acho possível que aconteça pela Moody's e pela Fitch. Tá? E aí cada uma delas tem o seu timing apropriado. Se eu não me engano, a Fitch, eu posso cometer um erro, tá? É uma das 2 agências. A Fitch ou a Moody's, ela tem um padrão de classificação diferente da Standard Poor's. Por exemplo, na Standard Poor's tem alguns países que são junk bonds, que são um país não investment grade. Mas que na Moody's, na Fitch, acho que provavelmente é a Fitch, né? Mas que na Fitch, elas são investment grade. Então, talvez nessa agência nós vamos demorar um pouco mais para receber o downgrade. Tá? Mas acho que, de fato, assim, depende da gente. Se a gente conseguir aprovar o orçamento rápido, o que está um pouco complicado, se a gente conseguir aprovar as medidas rapidamente, eu acho que a gente não perderia mais investment grade, das outras 2. Mas o timing não está muito favorável. O prazo não está muito favorável. Acho que depende muito do que a gente vai aprovar no Congresso. Eu gostaria só de complementar que as agências de rating, elas têm a gente pode ter muitas críticas, elas já erraram em algumas situações, mas elas ainda são muito respeitadas e muitos investidores olham, né, para fazer esse fluxo de dinheiro pelos países e pelas oportunidades, todas elas olham muito seriamente, principalmente para as 3 que ele citou, as agências internacionais. Elas têm muita credibilidade. Por favor. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou do Instituto de Previdência de Jundiaí, São Paulo. Tem um indicador que é o sonegrômetro, para 2015 ele estima em torno de 430 bilhões de reais de sonegação fiscal e uma dívida ativa da União em torno de 1 trilhão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o impacto disso na economia. Você poderia repetir um pouco, Yuki? Eu gostaria que o senhor falasse sobre o impacto disso na economia, a sonegação fiscal dos empresários. Esse é um tema importante, porque o que vem acontecendo já há alguns anos é que, como você sempre tem refis e a atividade está ruim, isso pode eventualmente gerar incentivos errados. Né? Isso gera incentivos errados. Eu considero que acho que é uma decisão que está muito ligada ao incentivo que foi dado por ter refis constantes e especialmente também a condição da economia. Né? Hoje em dia a situação dos empresários está tão dramática que acho que eles estão pensando algumas vezes antes de efetivamente pagar esses impostos. E, consequentemente, acho que a tendência é você ter um aumento em não pagamento de impostos, dado que a situação da atividade vai piorar mais ainda. Tá? E, assim, eu queria só comentar algumas coisas adicionais, então, em relação a isso, porque quando eu mostrei aquele indicador de condições monetárias muito apertadas, aquele indicador ele costuma antecipar a concessão de crédito muito bem, de 3 a 6 meses de antecedência. Tá? E o que me chama a atenção é que o que ele está mostrando é que o consumo vai continuar caindo muito forte nos próximos 3 a 6 meses. Isso é ruim para os empresários, é ruim porque eles vão ter ociosidade maior, vão ter mais dificuldade de ter lucro, vão ter mais dificuldade de pagar seus impostos. Né? Então, essa dificuldade naturalmente vai aumentando. E, além disso, outra coisa que é interessante
No Brasil, o seguro-desemprego ele pode durar até 6 meses, né? Depende da classe que você trabalha. E como a taxa de desemprego, de fato, ela começou a aumentar no final do ano passado, começo desse ano, então a gente está mais ou menos no timing para começar a ter aumento de inadimplência de forma um pouco mais geral. Tá? Não só bancária, mas em conta de luz, água, e etc., o que prejudica também a economia de forma geral. Tá? Então, quando a gente fala de inadimplência de forma geral. Deusdete, IPCF, Campo Formoso, Bahia. Boa noite a todas e a todos. Parabenizar o professor pela excelente explanação. Professor Eduardo, o que me surpreende, nós temos registro na RBC, Revista Brasileira de Contabilidade, que o Brasil é o único país do mundo em número quantitativo no pagamento de impostos, tributos e taxas. Quando o Luiz deixou, eram 70. Hoje já estamos com 97, indo para 98. É difícil esse pensamento do aumento de impostos. Somos o único do mundo. Desculpa ser repetitivo. Os seus colegas, o Dilson Funaro, Delfim, economista e técnico em contabilidade, ele já tinha um outro pensamento. É difícil, mestre, é difícil. Uma pessoa que não deu conta de uma empresa com 3 funcionários e foi à falência. Duvido que as minhas colegas conselheiras tenham uma boutique com 3 funcionários e deixe isso ir para a falência. Então, pensamento de Levi é complicado. Entendo a vossa demonstração excelente, mas não acompanharia o Levi, até porque o pensamento dele talvez teria que ressuscitar, se passasse a ser Mateus. Muito obrigado. Desculpa. Eu acho muito boa essa qualificação, porque existem algumas profissões que você nunca vai ter consenso, né? Uma delas é economista. E eu acho que é importante salientar que nós entendemos que nós poderíamos ter outras opções, mas essas outras opções não estão na mesa neste momento, porque elas passam basicamente por decisões de Congresso. Por exemplo, fazer uma reforma da Previdência seria fantástico, só que não depende do Levi, depende de aprovação do Congresso, passa por CCJ, por várias comissões. Então, assim, eu acho que o que ele está tentando fazer é uma medida emergencial, porque nós não podemos ficar no ano que vem com um déficit de novo nesse patamar. Então, diante de uma situação de emergência, ele está tomando medidas emergenciais. E, claro, eu concordo com você que, no longo prazo, no longo prazo, nós precisamos mudar isso, né? Porque no longo prazo, apesar do Brasil, nos próximos 10 anos, ainda ser uma população jovem, daqui a 30 anos não seremos. Então, daqui a 30 anos, nós teremos um problema de previdência sério, se continuar do jeito que está. Então, é uma conversa que precisa ser mudada. E daqui a 30 anos, a gente vai precisar, e a gente precisa caminhar no processo de redução de carga tributária, para que o Brasil seja competitivo. Só que não é o timing deste momento, dado que ele tem um outro problema emergencial, que é voltar a ter as contas públicas um pouco mais próximas de uma normalidade. Mas eu concordo com seus argumentos, acho que é só uma questão de timing e de urgência do que ele está fazendo nesse momento. Elias, do Fundo de Previdência Alvorada, Rio Grande do Sul. A gente sabe que a inflação no Brasil é puxada por câmbio e preços administrados. Nesse cenário, eu não consegui ainda ver por que o Banco Central pratica uma taxa básica de juros tão alta, sendo que isso desmotiva a produção, e só favorece, digamos assim, ao especulador, além de impactar muito na dívida pública. Será que talvez a saída não seria moderar um pouco essa taxa de juros a níveis que, pelo menos, motivasse a produção interna? Sim,
Nós mesmos não esperávamos que o Banco Central, quando começou o ciclo de aumento de juros, a gente não esperava que o Banco Central fosse aumentar tanto os juros. A gente não esperava que ele fosse chegar em 14,25, justamente porque a atividade já dava claros sinais de que já estava entrando em recessão. Então, primeiro, a gente não esperava que ele fosse fazer tudo isso. E também porque a gente qualificava a inflação desse jeito que você colocou. Ela não é uma inflação de demanda, ela é uma inflação de preços administrados. Para o próximo ano, nós entendemos que o Banco Central, em algum momento, em meados do próximo ano, pode voltar a reduzir a taxa de juros. Por quê? Porque em meados do próximo ano, ele vai começar a olhar a inflação de 2017. Então, se nós conseguirmos ajustar o fiscal ao longo do próximo ano, acho que em meados do próximo ano a gente já consegue olhar, vislumbrar uma situação de juros menores. Para a gente, a taxa de juros está claramente acima do que seria um patamar natural do Brasil. E ele fez isso de propósito. Ele fez isso para desacelerar a demanda, para controlar a inflação. Mas a inflação não era de demanda, né? Então, por isso que isso acaba jogando a economia mais em recessão. Então, a nossa visão em algum momento do ano que vem, quando o Banco Central tiver mais clareza, nós, da sociedade, o Congresso, todo mundo tiver mais clareza de uma consolidação fiscal melhor, eu acho que ele vai ter espaço para reduzir muito a taxa de juros, muito. Eu acho que o juros está muito acima do que seria um patamar normal para o Brasil. Bom, pessoal, dado a hora também, né, nós estamos encerrando esse painel. Queria agradecer ao Eduardo Yuki pela apresentação. Em nome da BPEM também agradecer ao BNP Paribas por ter proporcionado, né, esses conhecimentos. E o que é importante, né, o porquê que a BPEM traz um profissional desse quilate para falar de vocês, é uma visão, né, é óbvio que, né, vários economistas têm posições diferentes, então beber em diversas fontes é importante, mas o mais importante porque para tomar a decisão de investimentos, você tem que tentar entender, né, com os fundamentos atuais, com as tendências, entender como determinados cenários vão estar se comportando. Eu acho que é mais ou menos consenso pelo que o Yuki falou. Por exemplo, nós vamos ter uma forte queda de consumo. Então, se chega uma opção de investimento para vocês que é baseada no consumo, você junta uma informação com essa, isso é base para você decidir se você vai ou não tomar aquela decisão de investimentos num segmento que aparentemente nos indica que não estará favorável. Então, é assim que se toma decisão de investimento, é assim que vocês estão sempre desafiados, vocês têm aplicações financeiras todo mês, então, esse tipo de informação ela é um grande subsídio para a tomada de decisão, para a proteção dos recursos, né, para que os investimentos sejam os mais rentáveis possíveis. Então, em nome da BPEM, queria agradecer todos esses fundamentos, que vocês levem esses conhecimentos e pensem sempre bastante nisso antes das tomadas de decisões. Muito obrigado.